rotina, eu posso pegar a extensão um pouquinho? Se precisar, você me aguenta. Você vai me pagar ou se vai? Vou lhe rogar uma praga, vou lhe fazer um feitiço, jogar teu nome na lama. Eu juro, você vai me pagar. Cada lágrima que eu chorei, eu guardei só pra te dar. E você vai beber no inferno, no inferno. Você vai me pagar. Vou lhe rogar uma praga, vou lhe fazer um feitiço, jogar teu nome na lama. Eu juro, você vai me pagar. Cada lágrima que eu chorei, eu guardei só pra te dar. E você vai beber no inferno, no inferno. Eu sou a preta que tu come e não assume. E não é questão de ciúmes, tão pouco de fé. Por acaso eu não sou uma mulher? 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 Buenas noches! Boa noite a todos, todas e todos. Bem-vindos a nosso G-Mundo para mais uma noite especial de partilha, de troca de emoção, de Deus aqui no meio de nós, trazendo sua mensagem através dessa nossa convidada maravilhosa que vem daqui a pouco, que já falou para mim que está super tranquila, super preparada. Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser do céu para o coração e que todo mundo vai se emocionar bastante. E, antes de mais nada, volto às boas-vindas. Temos visitantes essa noite aqui entre nós. Se tiver, por favor, levante sua mãozinha, faça um ruído para que eu possa saber.
Deixa eu ver aqui. Pode levantar a mão, não fica encabulado, não fica encabulada. Nós não mordemos. Bom, vou contar que tem. Temos pessoas aqui que estão tímidas, que estão lá, sabe, que você chegou na igreja e você fica sentado lá na última fila, pensando assim, caraca, tomara que não me chame, tomara que não me chame, tomara que não me chame. Então, estou imaginando que tem essa turma. Opa, aí, a Tamares Jimenez Pinheiro, bem-vinda, Tamares. É um prazer, que coisa boa ter você aqui. Espero que você se sinta exatamente assim, super acolhida, abraçada, parte de nós, porque é um prazer muito grande receber novos amigos, novos irmãos, e eu realmente espero que você sinta aqui seu lugar. E venha depois, quem sabe, fazer parte dessa caminhada com a gente ao longo da trilha. Vai ser maravilhoso. Eu me apresento então para você, minha irmã, e para quem mais estiver chegando. Eu sou o pastor Marcos, da Gemundo. Essa igreja linda, uma comunidade de família, amigos, irmãs, irmãos, plural, que respeita a diversidade em todos os níveis, de todas as formas, de todas as cores, de todas as tribos, de tudo, de todas as culturas, religiões, e só que temos esse fio central aqui, essa condução botamestra, que é Jesus e o Evangelho. Não estou falando de Bíblia, não estou falando de ser assim, ser assado, ser não sei o quê, mas o amor que a gente aprende ali, e é o amor que a gente quer compartilhar aqui, é o amor que a gente quer multiplicar aqui sempre, todas as noites, todas as vezes que a gente se encontra. Seja online, como vocês estão vendo aqui essa noite, seja presencial, como, graças a Deus, muitas de nossas unidades têm a oportunidade de... Bem-vinda, Tamares. E de vivenciar isso, né? De estar junto presencialmente. É isso. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vai ser uma noite muito especial, e mais especial ainda porque vocês estão aqui com a gente. Ok? O que mais que eu posso dizer sobre a nossa igreja linda? Bom, a nossa igreja linda tem algumas formas um pouco diferentes de levar aqui, mas no fim das contas você vai perceber, ainda mais se você tem essa cultura assim de ir no culto e tal, você vai ver que vai ter música, você vai ver que tem uma palavra, uma mensagem maravilhosa que vai ser trazida pela nossa querida diaconisa Lohane, você vai ver que tem toda essa estrutura, só que com o nosso tempero, com a nossa verdade no nosso coração. Nossas músicas, por exemplo, nós não somos presos a aquela coisa gospel e tal. As mensagens, elas não são aquela coisa típica e dura que você vê sempre em todas as igrejas, mas é tudo com verdade, tudo com coração, tudo com amor, e é isso que eu oro a Deus para que vocês todos, não só quem está chegando aqui pela primeira vez, mas todos nós possamos compartilhar isso, a verdade e amor presente nessa noite. É o que eu peço a todos nós. Uma das coisas diferentonas que nós temos aqui é a nossa introdução, a introdução do nosso culto, que geralmente se dá com aquilo que nós, por convenção, decidimos chamar de salmos. Eu pensei em muita coisa para poder trazer aqui essa pequena reflexão inicial, e muitas ideias vieram ao longo do dia, mas eu preciso falar sobre isso porque foi o que mais me impactou de anteontem para cá, de alguns dias para cá, e eu até sugeri que a gente fizesse uma reunião num domingo para, em igreja, assistir esse documentário que todo mundo aqui já deve ter visto ou já deve ter ouvido falar, que é o Apocalipse nos Trópicos.
Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar sobre ele, se não viu. Se não viu, se não ouviu falar, procura e assiste, porque é muito legal. A ideia seria, que eu proponho, que a gente possa ver juntos e debata a respeito. Talvez alguns, como eu ouvi algumas pessoas dizendo, não tem ali algo que seja muito diferente daquilo que a gente já conhece, das tramas políticas, de tudo que aconteceu desde a ascensão do bolsonarismo para cá. Tá, isso pode ser, mas eu percebo ali naquele documentário uma intenção muito clara, assim, muito forte, que é a de nos localizar, sociedade brasileira, não estou falando da igreja, mas localizar, entender o que é esse fenômeno do evangélico dentro dessa história toda, né? Dentro de tudo o que aconteceu. E isso foi, isso foi muito forte para mim, assim. A forma como a história ali foi narrada, a forma como aquele documentário coloca, como traz alguns personagens, e principalmente um especial, o, o, né, senhor Mal, o senhor Mal, que eu costumo chamar de senhor Mal, o nosso não tão querido Malafaia, a forma como ele é representado ali, a importância dele em todo aquele jogo, né, fez com que eu ficasse algumas vezes até apavorado, assim, sabe, com medo, uma figura realmente tenebrosa. Eu vou pedir um minutinho só para vocês aqui, só um segundo. Oi, voltei, desculpa. Enfim, como eu estava dizendo, uma figura que me deixa até hoje meio com medo, assim. Mas o que eu queria trazer para reflexão é algo que eu ouvi, que eu não estava vendo sozinho, e a pessoa que estava assistindo comigo, em dado momento, assim, principalmente quando chegou ali no 8 de janeiro, ela repetia uma frase que para mim fez todo sentido, é algo muito forte. Era como se ela quisesse dizer para a pessoa, para quem dirigiu aquele, que não é só isso. Não são só essas pessoas. Não são só eles. Não, os evangélicos não são só isso. E eu fiquei olhando para ela dizer isso, e um certo desespero que ela tinha em dizer isso, ser ouvida com relação a isso, que para mim fez muito sentido, assim, sabe? E eu comecei a repensar tudo que eu tinha assistido até ali e percebi um silêncio, um estranho silêncio que rola naquele filme, com relação a esse outro lado, a esse outro movimento evangélico brasileiro que é real, que é presente, que somos nós, mas que eu não sei exatamente o porquê, mas é invisibilizado, não tem alcance, é quase alienígena, assim, sabe? Você conversa com algumas pessoas e elas acham super estranho. A Enoli falou isso na última semana, quando ela estava conversando com um colega, e ela disse que ela era crente, que ela ia pregar, o cara, what? Achou estranhíssimo, e ela começou a explicar o que é um movimento progressista, e o cara ficou, nossa, como assim? Isso existe? E quantas vezes eu ouvi já isso, sabe? As pessoas, elas não têm a consciência da existência daquilo que nós somos. E elas tomam o que nós somos, a igreja evangélica brasileira, como aquilo que tem sido martelado desde de muito tempo, mas principalmente desde a ascensão do bolsonarismo para cá. O que nos mostra essa responsabilidade absurda e maior que nós temos de fazer algo que é estranho, porque o que a mão direita faz, a esquerda não deveria saber, a gente devia ser humilde, a gente não preza pelo proselitismo, a gente não sai por aí pregando na rua, dizendo, né, pô, vem para a minha igreja, mas ao mesmo tempo a gente se encolhe numa bolha que não ganha, que não soma. Isso é muito ruim. E é algo que a gente precisa
toda noite eu acho que a gente tem esse encontro aqui, e daqui a pouco, quando terminar, e a gente viver o que a Lohane vai trazer, o que as canções vão trazer para nós, a reflexão de tudo isso, a gente tem que sair daqui pensando, além do bem que isso está fazendo para nós, da melhor maneira de levar isso lá para fora, da melhor maneira de furar essa nossa bolha e alcançar pessoas, alcançar gente, e mostrar para essa sociedade brasileira que existe algo diferente. E é muito triste também, eu estou terminando essa fala inicial, porque a gente vê, eu vejo muito nesse movimento progressista, algumas lideranças tentando copiar, mas numa outra, invertendo os polos da coisa, mas tentando copiar o mesmo padrão, que é você não pode servir a dois senhores, né? Mamon não é só o dinheiro pelo dinheiro, também é o dinheiro pelo poder. A finalidade no final é o poder. E eu fico assim, vendo que em muitos casos você vê lideranças evangélicas progressistas tão preocupadas em galgarem lugares de poder, com a ideia de que com isso elas vão poder de fato transformar a sociedade e tudo mais. Mas eu tenho um certo receio disso, sabe? Eu tenho um certo receio disso. Eu acho que a gente tem que parar de esperar dessas pessoas, desses salvadores do nosso lado de cá também, a chave para a mudança. Mas a nossa comunidade como um todo, não dependendo de pastor fulano de tal, pastor deputado, pastor senador, pastor não sei o quê, mas nós, nessa horizontalidade, dessa vez eu vou falar certo, nessa horizontalidade, sermos essa comunidade que age, que grita, que se apresenta para esse Brasil que precisa nos conhecer. Nós não podemos mais ficar na invisibilidade. Nós precisamos dar a nossa cara. Nós precisamos mostrar o que nós estamos fazendo. Não é só falando aqui quinta-feira à noite, coisa bonita. A gente, de fato, está fazendo alguma coisa e eles precisam lá fora entender o que é isso. Saber quem somos nós. Saber quem é a Gemundo. Cada um de vocês e eu temos essa sagrada missão de mudar essa cara dessa igreja evangélica brasileira, dependente de senhores, dependente de lideranças de terno e gravata, sermos nós, sabe, do nosso jeitão, com tatuagem, careca, com mochila, né, na moto, com capacete, de chinelo, tomando um chimarrão. Nós somos essa mudança, nós somos essa nossa nova cara e nós temos que dar isso, nós temos que aparecer. Era sobre isso a minha fala inicial que eu queria refletir com vocês, sabe? Não sejamos mais, não deixemos que isso aconteça, que a gente tenha um documentário nosso algum dia mostrando o que a Gemundo fez pelo mundo, pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas que a gente tenha história para contar e conte essa história, mostre essa história, porque eles precisam saber quem nós somos. Amém? É isso. Dito isso, queridos, queridas, vamos em frente, porque temos uma noite abençoada para vivermos. Antes de nós vamos para os nossos louvores, porém, antes dos louvores, eu já quero deixar aqui registrado os nossos recadinhos, se vocês me permitem. Eu vou dizer aqui para vocês quais são os recadinhos. Tchan, 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 tchan. Rufem os tambores dos recadinhos. É a primeira vez por aqui. Fui convidada por uma amiga, pois disse, estou lendo aqui, teacher, how are you, teacher? Fui convidada por uma amiga, pois disse a ela que quero trabalhar minha espiritualidade, mas não me encontro em lugar nenhum dessas igrejas fundamentalistas. Então,
Vem com a gente e vamos viver. Vamos nem trabalhar a espiritualidade, não. A gente vai mais do que isso, a gente vai viver essa espiritualidade, sabe? A gente vai deixá-la solta, sem nóia, sem preconceito, sem juízo, sem dedo apontado que você deve ser assim, que você deve ser assado, que você pode falar isso, não pode falar aquilo. Não é isso. Seja bem-vinda, seja livre e vive a sua espiritualidade com tranquilidade. A única coisa que a gente não curte aqui é desrespeito. A única coisa que a gente não curte aqui é falta de amor, é falta de diálogo, né? A única coisa que a gente não curte aqui é, você sabe, né? Enfim, o cara que vai ser preso daqui a pouco, isso a gente não curte. Essas coisas a gente não curte. Mas o que é de Jesus, o que é de Deus, que é amor, em liberdade e em respeito, é nós. Então, vive tua espiritualidade aqui em paz. E a gente vai aprender muito com você e com a sua espiritualidade. Tá bom, minha querida? Dito isso, eu quero passar aqui os recadinhos para vocês. Eu acho que eu me... Recadinhos da semana. Ó, temos aniversariantes, entendeu? Então, assim, eu quero que vocês mandem seu amor, suas melhores energias para os nossos aniversariantes, que são, no dia 18/7, tivemos o aniversário da nossa querida Verônica de Duque de Caxias, parceiraça, grande flamenguista. Dia 20/7, ela não está aqui hoje. Quer ver como ela não está aí? Brincadeira. No último culto ela estava. Hoje eu estou MC aqui, ela só de raiva não veio. Não veio. Não veio. Dia 20/7, Miriam, a maior leitora da Gemundo, que leu 77 livros em 2 semanas. E no mesmo dia 20/7, Rejane de Curicica, também aqui da nossa querida G Rio, que amamos muito. Ela e o Paulo são gente boa demais. E, olha aí, ontem, dia 23/7, nossa queridíssima Roberta, cantora, canta muito, canta muito. Aqui, Maricá, meu país. Ah, tá, entendi, Cora, entendi. Maricá, meu país. Enfim. Tá bom. Nível da Roberta. Então, nível da Verônica, nível da Miriam, nível da Rejane, nível da Roberta. Um beijo para vocês. Essa igreja ama vocês de coração e muito. Um beijo. Dito isso, passaremos, portanto, para aquele momento bacana, que é o momento de louvor. Eu vou chegar no Pix, eu vou chegar, mas antes do Pix, vamos entrar no clima, vamos começar devagar, vamos ouvir um som, vamos deixar né, baixar um pouco aqui a coisa, que tal, e vamos seguir nessa onda, nessa vibe. Porque hoje nós teremos 2 louvores muito lindos, e o primeiro louvor será trazido pela nossa amadíssima pastora Thaís. Fala comigo, minha pastora querida, onde você está? Eu sei que está aí. Oi, boa noite. Deixa eu só tirar a dúvida com a minha dupla. Essa foi eu que escolhi ou tu? Que a gente tem um combinado que quem escolhe fala. Foi tu. Foi tu? Foi eu. Então eu que tenho que falar mesmo. Gente, boa noite. Obrigada por estarem aqui hoje, nessa oportunidade da gente estar junto. Uma canção preparada com carinho para a gente compartilhar com vocês. Agradeço minha dupla por ter gravado comigo. E é isso. Um beijo, boa noite. Boa noite, sucinta. Mais profunda, quer ver? Solta a música dela, que você vai ver só. Percebe
vocês são sensacionais. Precisamos de nos velhos tempos a gente dizia, queremos um CD. Quero no Spotify. Vocês são fera demais. Deixa eu tirar meu fone aqui. Eu vou dizer para vocês o negócio, turma. Quando vocês quiserem, eu disse isso no encontro do Ministério de Música. Quando vocês quiserem ouvir um som, é legal botar um fone que vocês vão curtir muito mais bacana. A profundidade, os graves e agudos, tudo isso. Vai ficar mais legal. Aliás, antes da gente seguir para a próxima, vou passar mais 2 recadinhos. Um primeiro recadinho que eu quero falar com vocês aqui, tem pessoas novas conhecendo a igreja hoje, temos novos membros, e temos pessoas também que já estão aqui há algum tempo e, de repente, não se ligaram nisso. Temos diversos ministérios aqui em ação, temos diversos trabalhos sendo feitos por pessoas muito legais, e... Olha lá, rebenta, hein? Thaís sabe tudo. O que eu estava falando mesmo? Estava falando de ministérios. Então, a gente tem vários trabalhos sendo feitos, assim, muito bacanas, e entre eles tem esse Ministério das Músicas aqui que a gente está trazendo, o Ministério de Música, e a ideia aqui é que se você tem essa vontade de cantar, mas, poxa, nunca se encontrou, não teve aquele lugar, a igreja dizia que você não era digno, que você estava em pecado, que você era estranha, que você não sei o quê, que era banco, blá, blá, blá. Esquece tudo isso aqui e fala comigo, fala com o Isaac aí, fala com a Cássia, fala com a Thaís, fala com a Cora, aí fala Caroline, não tinha nunca de Caroline, aí fala com a Cora, sabe? Dá um toque na gente, porque vai ser muito bacana receber vocês. E com certeza vocês já vão aparecer na escala para trazer um som com a gente, vai ser muito bom. Hoje, por exemplo, acabamos de trazer para o nosso ninho de canarinhos o nosso querido professor Jambeiro, que já está escalado para a semana que vem, que vai trazer Raul Seixas. Ele nem sabe, mas vamos trabalhar nisso. Ai, papai, tô sabendo agora. Mas é como falam, missão dada é missão cumprida. Estamos aqui. Eu sei, você é desse. A gente fala, bate no peito e vambora. Esse é o cara. Hein? E outra coisa, outro recadinho que eu quero dar antes de passarmos para outra música, é a respeito do nosso Pix. Aqui é o seguinte, pessoal, pessoas que estão chegando, novos membros lembrando, nós temos uma visão diferente das outras igrejas em relação à grana. Nós não acreditamos no dízimo como uma forma de você se livrar do inferno ou, igualmente, uma forma de você comprar um passaporte direto para o céu. Não é sobre isso que a gente fala aqui. Na verdade, a gente entende que a tua oferta, a tua doação, a tua ajuda, seja ela no valor que for, naquilo que você puder contribuir, é para ajudar a comunidade, é para ajudar pessoas que precisam, é para ajudar socorros que pintam assim aos montes. Há bem pouco tempo atrás, nós viemos aqui falar sobre uma situação muito difícil de um irmão, e precisávamos de um valor específico, e no culto nós trouxemos esse valor, e foi surpreendente o amor que vocês tiveram, sabe? Foi uma onda assim, gigante, que conseguiram ser na mesma noite resolver essa situação, e graças a Deus esse valor chegou até ele, e conseguimos ajudar até outras pessoas, sabe? Aqui nessa igreja, os nossos pastores, eles não recebem, mas nós temos, sim, custos institucionais, a gente paga aqui algumas questões que eu mesmo já estou meio confuso com relação a essas paradas da internet, mas a gente tem alguns gastos aqui internos, internet e tal, mas o principal mesmo, é a nossa intenção, é a nossa necessidade, é o nosso DNA, está no nosso sangue, está na lógica de ser cristão, de seguir a Jesus, que é essa ação
ação social, essa ação de ajuda, essa ação de socorro. Sem isso, isso aqui que a gente está fazendo é só uma reunião de um clubinho. Sem isso, isso é vazio. Sem isso, é uma ostentação de palavras, de inteligências, de músicas. Mas com essa semente que a gente consegue plantar na vida de algumas pessoas e consegue transformar e consegue mudar, bom, pronto. Com isso a gente começa de fato a andar com Cristo. Então, irmãos, irmãs, eu peço que vocês, o Pix está aí na tela, nós temos 2 chaves, nós queremos fazer diferença, precisamos de vocês para fazer a diferença, a comunidade precisa se dar nesse sentido, não sou eu, não é nenhum dos pastores, não é a Cora, a secretária, somos nós, é a Gemundo. Se a Gemundo pode, se a Gemundo tem esse punch, essa força para fazer isso, podem ter certeza, a Gemundo faz. E, inclusive, já adiantando um pouco aqui, a gente está fazendo grandes modificações na igreja, e uma coisa que vocês podem ter certeza, a transparência, a prestação de contas, a gente está fazendo o melhor que a gente pode para que seja super evidente, sim, super acessível para todos vocês, para que vocês tenham certeza absoluta de que aquilo que vocês estão fazendo está chegando em algum lugar, e esse lugar precisa, e esse lugar está sendo transformado por vocês. Tá bom? Então eu peço do fundo do coração, por favor, olhem aí com carinho, e naquilo que vocês puderem ajudar, a gente recebe e a gente segue em frente, lutando por essas pessoas, por cada um de nós aqui, dessa comunidade e além dessa comunidade, né? Vem muita gente pedir ajuda, pessoal. Vocês precisam, enfim, são coisas assim que vão do bujão de gás até ajudar numa terapia, sabe? São coisas e coisas. Sem vocês, sem nós, sem vocês não, sem nós, sem a gente junto, sem essa corrente, todo mundo de mão dada fazendo isso, não dá. Aí é só vazio, aí é só hipocrisia. Isso aqui não é um lugar de hipócritas, eu tenho certeza disso. Dito isso, vamos para o nosso segundo louvor. Enquanto vocês vão pensando aí no Pix, enquanto vocês vão sentindo essa onda, eu vou trazer o meu irmão, camarada, o senhor do reggae, aquela voz mansa, com violão cheio de um swing bom, senhor Tiago. Fala comigo, Tiago, eu sei que você está aí, que eu estou vendo a tua foto. Salve, Marcão. Salve, pastor. Tudo bem? Tudo bem aí, meu povo? Um grande abraço para vocês aí. Espero que todos estejam bem. Hoje, por incrível que pareça, não é um reggae. Olha que coisa, hein, mano? Eu tô meio... Eu tava meio gripado a cara do Marcos. Tô meio gripado, a voz meio muito grave, muito estranha, e acabei gravando uma música que eu já queria ter trazido aqui. É uma música do Grupo Elo, muito antiga. Quem é velho de igreja vai lembrar. E ela tem uma mensagem, tem uma mensagem bacana, assim, não é tão feliz, tão alegre, mas fala que Jesus é nosso amigo, e eu acho que é isso que a gente tem como carro-chefe aqui na nossa igreja, né? Então, acho que é isso. Espero que gostem. Grupo Elo é bem raiz, hein? Meu, Elo essa música é de 1976, é bem antiga. É isso aí, vou ficar feliz. Eu adoro Elo. Aí. Posso dar play? Ai, pastor, pode? Desculpa, eu mutei aqui, nem foi nada. Valeu. Boa noite, meu povo.
sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, sofreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Lá, 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 lá. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Pô, garoto. Pô, ainda tava com a voz ruim, imagina com a voz boa, hein? Esse é o cara, grande Tiagão. Tiagão sempre trazendo uns sons assim que vão lá, alcançam lá no coração. Peraí, gente, deixa eu só verificar. Beleza, dá tempo. Dá tempo porque agora eu vou apresentar a nossa pregadora. Cara, que prazer ter você aqui essa noite, trazendo essa mensagem. Eu queria dizer assim, vocês têm acompanhado as últimas semanas, têm visto, trouxemos pessoas muito especiais para trazerem a mensagem, e tem sido tão legal. E ainda teremos mais surpresinhas vindo por aí nas próximas semanas. E é muito bom porque a nossa comunidade Agemundo, ela tem, além de tudo, ela tem isso, né, de especial. Muita gente pensante, muita gente que não está embaixo de uma obediência cega, mas que busca a mensagem, a palavra, o entendimento, que reflete, que é a Lohane, por exemplo, que traz para nós, com certeza, algo que vai nos tocar. E no fim, pessoal, eu peço que vocês, no final, ergam as mãos, aqueles que quiserem compartilhar aquilo que é mensagem disser no coração de vocês, lembrando que não se tratam de dúvidas teológicas, mas só partilha mesmo, e vamos costurar aqui uma noite linda que vai ficar durante muito, muito, muito tempo nas nossas memórias. Dito isso, Lohane, é contigo, minha irmã. Tenho certeza, não tem nenhum recado mais. Então vamos lá. Eu quero começar falando boa noite a todas, todos, quem está nos visitando, né? É só estender aí o bem-vindo.
e dizer que é um prazer muito grande a gente poder se encontrar de novo e de eu poder estar num lugar onde eu posso me despir dessa capa de dureza que o sistema nos coloca, né, que ela é implicada às mulheres negras. E a partir desse lugar que eu quero iniciar essa mensagem de hoje, essa fala. Né, amanhã é o dia 25 de julho, não é uma data qualquer, é uma data que nós celebramos, lutamos, reivindicamos. É o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, bem lembrada aí pela nossa pastora Thaís e pela Cassi, né, na música da Reis, da Raquel. E eu quero compartilhar um pouquinho dessa data, né? Ela foi criada em 1992, é relativamente recente. Eu sou no comecinho dos anos 90, então preciso falar que ela é recente. No primeiro encontro, né, de mulheres negras foi realizado lá na República Dominicana, né, no Brasil. É uma data que ela também homenageia a Teresa de Benguela, que é um símbolo de resistência e de liderança, né, do quilombo do Piolho, também conhecido como quilombo do Quarinterê, que hoje ficaria localizado ali na região do Mato Grosso, né, basicamente aí no século XVIII, século emblemático, voltaremos nele. E esse não é apenas um marco no calendário, né, é um chamado à memória, à dignidade, à justiça, né, e como bem lembra tem uma psicóloga negra e teóloga, ela é uma historiadora, né, na história da nossa história, né, do nosso povo. A Cida Bento, ela diz que nós vivemos numa sociedade onde o racismo ele é estrutural e estruturante, né? Ele opera silenciando, culpabilizando, violentando, sobretudo o corpo de mulheres negras. E é esse corpo marcado por uma dupla e às vezes tripla marginalização, quando a gente coloca a questão da raça, a questão de gênero, a questão da classe social. E aí, justamente nesse recorte desses três pontos, que eu pego um pouquinho da contribuição da poderosa Lélia Gonzalez, uma mulher negra, intelectual, ativista. Ela é uma referência incontornável quando nós falamos do movimento negro no Brasil e na América Latina, né? Infelizmente, a Lélia nos deixou aí em 94, no ano que eu nasci, e a Lélia traz para a gente, ela nos ensina que nós não podemos olhar para a opressão da mulher negra de uma forma fragmentada. Ela denuncia que o feminismo homogêneo, branco, muitas vezes ignorou o que ela chamou de americanidade, que é uma experiência para ela, como ela coloca nos estudos, comum das mulheres negras do continente, que é atravessada pela herança africana e pelos efeitos do colonialismo e da escravidão. Então, a Lélia nos alerta sobre o estereótipo que recai sobre nós, né? Segundo ela e o que a gente pode ver, o que eu posso vivenciar, né? O que a gente consegue enxergar, né? A mulher negra, ela é relegada, ela é aprisionada, ela é colocada em dois polos opressivos, né? De um lado, a gente tem a mulata sensualizada, erotizada, objeto de desejo, o exótico, né? Geralmente destinada aí às mulheres negras com um tom de pele mais claro, né? E para as mulheres negras de pele retinta, a mãe preta, a submissão, a desumanização, ao serviço braçal pesado, né? E esses estigmas, eles não apenas nos ferem, e esse apenas não é como, vou colocar como algo pequeno, mas eles nos matam, eles nos desumanizam, né? Eles matam a nossa possibilidade de viver plenamente. Então, ele rouba o nosso direito à subjetividade, à liderança, ao descanso,
né? Tá aí a escala 6 por 1, onde nós vemos a maioria das mulheres nesse sistema, né? E é um estigma que nos nega o afeto, pelo menos o afeto dentro de um reconhecimento social, ou até mesmo da nossa espiritualidade. Ele nos rouba essa, essa vivência, essa necessidade nossa, né? Então, né, eu vou voltar a uma pergunta que é a pergunta motriz da nossa mensagem de hoje. É uma pergunta feita pela Sojourner Truth, é uma mulher cristã pentecostal, feita lá, voltamos lá no século XVIII, em 1851. Ela estava numa convenção em Akron, Ohio, nos Estados Unidos, e ainda é uma pergunta muito atual, né? Ela, vou abrir um parênteses, ela diz: e eu? Eu não sou uma mulher? E eu vou abrir aqui um parênteses, como eu já havia dito, para ler um pouquinho desse discurso, para a gente se materializar com ele. Então, a versão mais conhecida desse discurso, ela foi cunhada pela uma abolicionista e feminista branca, né, a Gage. Ela foi publicada nessa primeira versão em 1863, e mais tarde ela foi incorporada também pela Bell Hooks no livro dela que traz esse mesmo título, né, E Eu Não Sou Uma Mulher. E só contextualizando um pouco, né, essa reunião, essa convenção que elas estavam, eram basicamente pessoas da fé cristã, né? Então tinham cristãos metodistas, universais, presbiterianos, diversos pastores, e eles estavam presentes, e onde se discutiam os direitos das mulheres, né? Então, a Sojourner, ela se levantou para fazer a sua fala, depois de ela ouvir de pastores presentes que mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que os homens por serem frágeis, intelectualmente débeis, e porque Jesus foi um homem. E por último, porque segundo esses pastores, a primeira mulher foi uma pecadora. Então, ao se levantar para fazer uma fala após ouvir essas coisas, a Sojourner, ela teve que as pessoas se duvidaram dela, subjugaram ela e ficaram com medo, né? E aí eu posso colocar até mesmo as mulheres que estavam ali ficaram com medo que a fala daquela mulher negra ali fosse ridicularizar a luta delas, ou colocar um estigma da luta pelo direito das mulheres, associando também a questão da luta abolicionista, né? Então, esse era o contexto, esse era o cenário dessa convenção, dessa assembleia que eles estavam. Então, vou ler um pouquinho do discurso dela. Abre aspas. Muito bem, crianças. Onde há algazarra, alguma coisa está fora da ordem. Eu acho que com essa mistura de negros do sul e mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que aquelas mulheres precisam de ajudas para subir na carruagem, que devem ser carregadas para atravessar nas valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar em lugar nenhum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem os meus braços, eu arei, eu colhi, plantei, juntei as colheitas nos celeiros e como qualquer homem que está aqui, nenhum deles poderia estar à minha frente.
Eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar açoite também. Eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendido para a escravidão. E quando eu clamei a minha dor de mãe, ninguém me ouviu, a não ser Jesus. E eu não sou uma mulher? Daí eles falam essas coisas da cabeça. Como eles chamam isso? Alguém da audiência sussurra: intelecto. Isso, querido. O que isso tem a ver com o direito das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que me impediria de completar a minha medida? Daí, aquele homenzinho de preto ali diz que a mulher não pode ter o mesmo direito que os homens, porque Cristo não era mulher. E de onde veio o seu Cristo? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não tem nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora elas estão exigindo fazer isso. É melhor que os homens a deixem fazer o que querem. E aí eu volto à pergunta. E eu não sou uma mulher? E é diante dessa pergunta que a nossa fé é confrontada. Jesus via, tocava, levantava mulheres marginalizadas. Em Lucas 13, eu não vou parar para a gente abrir e ler junto, porque são vários textos, mas a gente vai acompanhando. Em Lucas 13, Jesus ele parou, né, e ele interrompeu o culto, ele interrompeu a sua fala na sinagoga onde ele estava, para ele restaurar a dignidade de uma mulher, que ela estava há 18 anos invisibilizada. Jesus interrompeu o que ele estava fazendo para isso. E a fé, a nossa fé, a verdadeira fé cristã, ela não se constrói em cima do silenciamento das oprimidas. Ela se constrói com compromisso com a libertação. Né? Então, Lucas 13 diz, né? Eu vou pegar aqui essa passagem para a gente ler junto. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Nesse pequeno versículo, né, Jesus vê uma mulher que estava ali por quase 2 décadas. Ele não fala, ele não pede nada. Ela sequer tem um nome. Ela é apenas um corpo que foi silenciado ali com o peso da opressão. Mas Jesus a vê. Jesus a ouve. E isso muda tudo. Ele fala, mulher, estás livre da sua enfermidade. Então, Jesus, como eu já havia dito, ele interrompe ali o culto na sinagoga e ele restaura a dignidade dessa mulher. E aí, a fala do pastor Marcos, né, no finalzinho, para me passar a palavra, traz um pouco disso. Que é Jesus, ele interrompe esse culto, ele desorganiza a ordem religiosa, né? E ele faz isso justamente para reafirmar um valor de um corpo que ninguém mais via. E quantas mulheres negras ainda andam encurvadas pela dor do racismo, do machismo, da invisibilidade? Quando a Lélia Gonzalez ela diz que a mulher latino-americana vive num regime contínuo de negação do seu valor humano, e Jesus, ao curar essa mulher, ele nos convida a erguer junto as nossas irmãs, a organizar um sistema, a organizar uma outra forma de sistema, a gente derrubar esse sistema capitalista que as mantém sobre esse jugo. E aí trago a fala do Malcolm X, que não existe capitalismo sem racismo.
Então, nós precisamos sim lutar contra esse sistema, né? Então, em 2017, a Angela Davis teve uma conferência na Bahia e ela disse que quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. E com essa fala, ela ressalta o papel fundamental das mulheres negras na luta da justiça social e na luta pela igualdade. Então, nós vimos, eu não tem como a gente esquecer na fala da Sandra dos Santos, da Casa Mãe, que já esteve aqui com a gente, mostrando um pedacinho da luta. E a luta delas ali é pela construção dessa dignidade. É aí que a nossa fé ela precisa estar. Né? E voltando para o discurso da Sojourner, quando ela diz, quando eu clamei com a dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. Quem ouve? A mãe do Miguel? Quem ouve a voz da Aline, da Ágata, das Marias, das Marielles, das mães que perdem os filhos, as filhas, os companheiros, as companheiras para a polícia militar, para a violência do Estado. Eu vi um pouquinho antes de vir para cá, a polícia mata cerca de 5 pessoas por dia nas capitais. E eu repito, a fé cristã verdadeira, ela não se constrói em cima do silenciamento das oprimidas, dos oprimidos. Ela se constrói com compromisso de libertação. E precisamos ouvir essas vozes. Né? A Sojourner era uma mulher ex-escravizada e ela subiu naquele púlpito improvisado e ela bradou. Ela falou, e eu não sou uma mulher. Com essa fala, ela questionava o movimento feminista da época que não a incluía, um cristianismo que a usava, como a gente vê até hoje, como mão de obra e depois a abandona. Ela questionava o país, a igreja, o mundo, a sociedade. E essa pergunta, ela ainda ecoa nos corredores das escolas, nos hospitais, que negligenciam a dor da mulher negra, como, por exemplo, na violência obstétrica. Quando ele fala que a gente é mais forte, pode ganhar menos anestesia. Na igreja, onde elas sustentam tudo, mas ela não é ouvida nas decisões. As suas lutas não é ouvida, não é colocada. A fala da Sandra trouxe exatamente isso aqui. Falou, olha, que bom que eu posso trazer isso aqui, porque na minha igreja não tem esse espaço. Então, voltando para a Cida Bento, ela reforça a necessidade urgente de denunciar as formas sutis e explícitas de desumanização que o racismo impõe às mulheres negras. Então, a Lélia, ela nos adverte que sempre que uma mulher negra é empurrada para a subalternidade, seja ela como doméstica, indigna de afeto, como objeto de fetiche, onde se come, né? Mas não se assume. Ou como uma figura forte que precisa aguentar tudo. Mas o evangelho de Jesus é uma boa notícia para os oprimidos. É não manter a opressão. É quebrá-la. É ir à luta. O evangelho de Jesus não é um lugar de inércia. É um convite para a luta. Né? E a fé da mulher negra, nesse aspecto que é colocado aqui, ela não cabe num templo fechado. Né? Ela está no canto, ela está na panela, ela está na reza, ela está no axé, está na água benta, está na igreja pentecostal da esquina, da favela, está na resistência do corpo que trabalha e cria os filhos de todo mundo. Mesmo quando isso significou dar à rua a missão de criar os seus filhos. Então, a Lélia Gonzalez, ela nos lembra paulatinamente que o racismo, ele nega a humanidade, mas ele também tenta apagar a nossa cultura.
E a espiritualidade negra, ela é uma cultura viva, ela é herança, ela é resistência. E como igreja, nós precisamos reconhecer que essa fé se manifesta no cotidiano, que muitas vezes esse cotidiano ele foi descartado, muito, muito pior, ele foi criminalizado, ele foi estigmatizado pelo cristianismo eurocentrado, foi colocado foi demonizado por esse cristianismo, né? E, bom, a nossa fé, ela é profética no sentido de que ela é para ação, ela é afetiva, ela precisa ser coletiva e libertadora. Então, quando é uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem da mulher samaritana, quando Jesus a encontra, né, ele revela uma das verdades mais profundas da fé, né? Ele fala o Espírito de Deus, ele fala que o Espírito de Deus importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa mulher, a mulher negra, ela traz esse espaço, ela traz esse movimento do desenvolvimento, essa vivência da espiritualidade dela com esse espírito, com a verdade, né? E mesmo quando a sociedade inteira, o sistema capitalista inteiro tenta ali apagar sua voz, né? E aí eu volto lá no Velho Testamento, em Isaías, diz, ele fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar a liberdade aos cativos e libertação aos presos. Então, esse trecho marca, né? Marca exatamente ali que o evangelho ele não é sobre a caridade, né? É sobre a justiça. Não é sobre colocar ali uma meta de salvação ou comprar um pedacinho do céu, como a gente ouve por aí. É sobre caminhar junto, sobre devolver essa dignidade, né? E se nós podemos dizer que nós amamos a Deus, né, e ignoramos a dor dessas mulheres, o nosso amor não está condizendo, algo de, como diz as pessoas falam, algo de errado não está certo. Precisamos rever isso. Praticar a justiça é amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Né? Em Miqueias, nossa, gente, tô com o rosto queimando. Já tô indo para a conclusão. Em Miqueias 6:8 também traz essa questão da gente lutar pela justiça, lutar pela liberdade, pela dignidade. Então, para resumir, assim, a nossa fé cristã, ela não é neutra. Ela não pode ser neutra diante das mortes precoces, do genocídio, da pobreza, da exclusão, da violência que afeta as mulheres negras de uma forma brutal. E para concluir, né, eu sempre gosto de concluir com esse chamado, né? Então, hoje, como uma comunidade de fé, como uma igreja que nós construímos, nós precisamos nos perguntar, né? Como essas mulheres negras elas estão presentes dentro do que a gente se propõe a organizar. Elas estão presentes dentro das nossas referências teológicas, dentro dos nossos estudos, né? A gente precisa ir para além do bem-vindos e do acolhimento. E aí eu volto na frase da Lélia Gonzalez, né? Quando ela diz que não se trata apenas de incluir mulheres negras na estrutura. É preciso mudar essa estrutura. É preciso escutar suas vozes, reconhecer os seus saberes, valorizar a nossa existência.
E não só quando convém, que eu ouvia muitas vezes isso, tanto no movimento que a gente constrói, nos coletivos, não só nas datas que aparecem, mas como um princípio da nossa luta, um princípio da construção desse reino, né, que a gente se propõe a construir, dessa fé que nós embasamos e nós vivenciamos no dia a dia. E é isso aí, galera. Por hoje é só, pessoal. É, O bucho tá queimando. eu imagino. Mas, ó, a gente vai abrir aqui, levantar as mãozinhas para o pessoal falar, mas eu queria dizer uma coisa. Eu poderia perder aqui uns 20 minutos, e você sabe que eu falo bastante, para dizer o quanto você foi incrível essa noite. Mas eu acho que não é nem o que você quer. Eu acho que o que você quer é o que eu sinto. Tem um troço aqui, sabe? Não sei vocês todos, mas eu tenho um troço aqui. E aí o que eu digo, assim, cara, eu engole, vomita, mas berra. Porra! Tira aí a gravação.